Oi pessoal, aqui é o professor Yunus e vamos continuar com a matéria de funções complexas e vamos continuar falando de séries de potências e o raio convergência dele. Então, no vídeo anterior a gente definiu uma série de potências e vimos que uma série de potências é convergente se a sequência das somas parciais gerada pela sequência, essa sequência é convergente. E vimos que essa série, pelo menos, é convergente no ponto Z0. Essa é uma série de potências centrada em Z0, então no centro é convergente para termo constante, α0, porque alfa e n se chamam coeficientes dessa série. E vimos exemplos, e vimos essa observação que se a gente faz essa mudança, W igual a Z menos Z0, então, em vez de estudar essa série de potência, podemos estudar essa série de potência e depois generalizar os resultados. Então, a seguinte proposição vai dar informações importantes sobre convergência de uma série de potências. Então, vamos considerar essa série, ok? Essa série aqui, série de potências, e vamos na primeira parte. Se essa série é convergente em Z1, então, para qualquer outro ponto Z, em plano complexo, que a distância desse ponto até Z0 é menor que a distância do Z1 até Z0, então a série vai ser absolutamente convergente. Ou seja, se nós temos o ponto Z1 aqui, então qualquer ponto Z, que a distância dele até Z0, essa distância seja menor que a distância do Z até Z1, ou seja, essa distância. E o conjunto de todos os pontos, esses pontos vão ser que aqui dentro desse disco aberto de raio Z0 e do centro Z0 e de raio de módulo de Z1 menos Z0. Então, todo nesse disco aberto a série vai ser absolutamente convergente. E a segunda parte diz: se a série seja divergente num ponto, digamos, Z2, então para todos os pontos que a distância deles até Z0, por exemplo, esse ponto, a distância deles até Z0 seja maior que a distância do Z2 até Z0. Essa distância aqui é maior que essa distância aqui. Então, nesses pontos também a série vai ser divergente. E o conjunto desses pontos seria todo fora do conjunto, fora desse disco aberto. Então, fora desse disco aberto, a série será divergente, dentro será absolutamente convergente. Bom, na verdade aqui eu estou considerando Z1 e Z2 sobre a mesma circunferência, mas necessariamente não poderia acontecer isso aqui só para desenhar. E sobre a circunferência não podemos declarar nada definitivo. Vamos ver exemplos que em alguns pontos dessa circunferência vai ser convergente, em alguns pontos vai ser divergente, ok? Então, agora vamos demonstrar a primeira parte. Então, para a demonstração, vamos usando a proposição anterior, a observação que dei aqui em cima, e demonstrar a afirmação dessa proposição só para a série centrada em zero, ou seja, para a série alfa n elevado a n centrada em zero. Então, vamos primeiro demonstrar a parte 1. Então, supomos que a série somatória de alfa n
sigma 1 elevado a n é convergente e fixe Z em C com módulo de Z menor que módulo de Z, ok? Se módulo de Z é menor que módulo de Z1, isso implica módulo de Z sobre Z1 menor que... Vou chamar isso R. Vou usar esse fato, ó, mais para frente. Então, o que temos que fazer? Temos que demonstrar, temos que provar a série alfa n z elevado a n é absolutamente convergente, ou seja, essa série de somatória de módulos é convergente para o ponto Z que fixamos dentro desse disco que eu falei em cima, ok? Para fazer isso, eu vou usar um fato, o critério, o teste de comparação. Lembrem, o teste de comparação dizia que se temos duas séries dos números reais, que são não negativos, e a n é menor ou igual que b, ok? Então, se a série é maior, ou seja, sigma bn é convergente, então a série menor também vai ser convergente. E a segunda parte dizia, se o menor diverge, então a série maior também diverge. Esse é o teste de comparação. Então vamos usar esse teste para demonstrar esse fato. Portanto, vamos começar. O que temos? Vamos ver se podemos limitar módulo de alfa n z elevado a n, ok? Primeiro, deste que somatório alfa n z1 elevado a n, n de 0 a infinito, converge a sequência, desde que isso converge, então a sequência alfa n z1 elevado a n é limitada. Nós sabemos que qualquer sequência convergente é limitada. Ou seja, existe um K positivo tal que módulo de alfa n z1, vou escrever um pouco para baixo, alfa n z1 elevado a n é menor que k para qualquer n em n0, ok? Então temos esse fato. Portanto, temos o que temos? Agora, vou escrever os termos da nossa série. Alfa n z elevado a n vai ser igual a aqui. Eu vou multiplicar e dividir por z1 elevado a n. Então vai ser
alfa n z1 elevado a n vezes z elevado a n sobre z1 elevado a n. E isso vai ser o quê? Módulo de alfa n z1 elevado a n vezes módulo de z sobre z1 elevado a n. E lá em cima vimos que z sobre z1 é r, e é menor que 1. Então temos esse fato e outro fato, que alfa n z1 elevado a n é menor que k. Então, se eu chamo isso 1 e chamo isso 2, então 1 e 2 implicam que, então, isso aqui é r elevado a n, ok? Então, isso vai ser menor ou igual que quê? K r elevado a n, ok? Logo, agora vamos ver o que acontece para C. E sabemos o que é. E sabemos, olha, a somatória KRN, n de 0 até infinito, K é uma constante, pode ser, seria K somatória R elevado a N, n de 0 até infinito. Desde que R, módulo de R é menor que 1, isso seria o quê? Isso é uma série de potências, e como vimos lá em cima é série geométrica. Então, isso daria o quê? Daria... Deixem que eu estou usando K é K maiúsculo. Esse K é K maiúsculo. Seria K 1 sobre 1 menos R. Ou seja, isso seria K 1 menos R. Certo? Então, essa série converte. E desde que os termos da série que a gente considerou alfa n z elevado a n são menor que os termos dessa série convergente, portanto, pelo teste de comparação, essa série seria que convergente, absolutamente convergente. Então, portanto, desde que alfa n z n é menor ou igual que kr elevado a n e somatório kr elevado a n, n de 0 até infinito, é convergente pelo teste de comparação a série somatória alfa n z elevado a n, n de 0 até infinito, é convergente também. Se essa seria convergente, quer dizer que a série alfa n, e daí a série a n z elevado a n, alfa n z elevado a n é absolutamente convergente. Ok? Então, já demonstramos a parte 1. Agora vamos demonstrar a parte 2, onde vamos supor que a série é divergente em Z2 e vamos demonstrar para cada Z com a distância maior que Z2, com o módulo de Z maior que módulo de Z até Z0 maior que Z2 até Z0, a série vai ser divergente.
E vamos demonstrar isso para a série centrada em zero. Então, suponhamos que a série alfa n z2 elevado a n diverge. Então, temos que mostrar a série alfa n z elevado a n, onde módulo de z é maior que módulo z2, também diverge. Como podemos demonstrar isso? Vamos usar contradição, não? Ou seja, vamos por contradição, vamos supor que alfa n zn não é divergente, então tem que ser convergente. Então, por contradição, vamos supor que essa série converge. Logo teremos que, olha, isso é convergente. E módulo de z2 é menor que o módulo de z. Então, pela parte 1, quer dizer, quando o módulo de um número complexo é menor, essa série também vai ser convergente. Então, desde que o módulo de z2 é menor que o módulo de z2, pela parte 1, somatório alfa n z2 elevado a n tem que ser absolutamente convergente. Mas o que sabemos? Pela hipótese, nós supomos que essa série diverge. Portanto, isso não pode ser certo. Então, isso é uma contradição. Então, é uma contradição com a hipótese. Portanto, a série que consideramos por contradição é convergente não pode ser convergente. Ou seja, a série alfa n z elevado a n diverge quando módulo de z é maior que o módulo de z. E assim conseguimos terminar a demonstração dessa proposição. Agora usamos esse fato ou essa proposição para definir o raio de convergência de uma série de potências. Então vamos supor que temos uma série de potências, vou chamar essa série S de Z. Preste atenção, SZ é só um símbolo que estou usando, não quero dizer que essa série converge a SZ, que é uma função em todos os pontos, não, é só um símbolo. Então, definimos esse número positivo dessa forma. Definimos como subprimo desse conjunto. Olha, vão existir pontos que S de Z vai ser convergente. Pelo menos S de Z em Z0 vai ser convergente. Então, vai ter alguns pontos nesse conjunto. Então, vamos considerar a máxima distância de Z até Z0, onde S de Z converge, ou seja, aqui vamos ter diferentes pontos, não? Então, podemos ter aqui pontos, que a série converge, mas eu vou considerar entre todos esses o que tem maior distância, até Z0. Então, vou chamar isso R. Suprimo desse conjunto, ok? Então, se defino assim, o que acontece? Se para esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto Z1, se para esse ponto Z1 a série converge, então, pela proposição anterior, a série tem que convergir dentro de todo esse disco. E não há nenhum ponto fora desse disco para que a série seja convergente, fora disco fechado, digamos. Não? Por exemplo, não vamos ter um ponto aqui. Por quê? Se temos a distância desse ponto a Z0, seria maior que a Z1 até esse ponto. E isso é contradição com a escolha que fizemos para Z1. Escolhemos Z1 para ter o maior distância até Z0. Então, não existe fora disso. Então, para todos os pontos fora desse disco aberto, disco fechado, digamos, a série vai ser divergente, ok? Olha, se não existe se temos só o ponto, se existir só o ponto Z0, nesse caso, e não existir nenhum outro ponto, então essa distância, esse R seria aqui 0, porque esse suprimo vai dar Z0 menos Z0, que daria 0. E se esse conjunto fosse ilimitado, ou seja, sempre a gente tem pontos fora para que a série seja convergente,
ilimitada quer dizer módulo de z, ou seja, é infinito. Então, módulo de z onde converge, seja, tende para infinito. Então, nesse caso, o que seria? O R seria infinito. Então, nesse caso, esse R se chama raio de convergência da série e esse disco, centrado em zero de raio R, se chama o disco de convergência. Preste atenção. Dentro do disco é convergente, fora do disco, ou seja, em complemento do disco fechado. Porque sobre essa circunferência ainda não sabemos o que vai acontecer. Então, sobre a circunferência nós sabemos. Então, dentro sabemos é convergente absoluto, fora, ou seja, C menos fecho desse disco, a série será divergente. Dessa forma, vamos ter uma função do disco da convergência da série para C, que leva cada Z para esse de Z. Esse de Z é de fato o quê? Somatória alfa n, Z menos Z0 elevado a n. N de 0 até infinito. Então, já temos uma função, nesse caso, com domínio nesse disco aberto. E eu vou repetir outra vez. Se R é zero, então o disco vai ser vazio. Ou seja, o domínio dessa função vai ser só o ponto Z0. Em Z0 já sabemos que sempre converge. E se R é infinito, ou seja, o conjunto que consideramos lá em cima é ilimitado, então, nesse caso, o domínio da função vai ser todo plano complexo. Então, aqui temos a definição, não? Que já disse em cima, que R se chama raio de convergência, que pode ser infinito, pode ser zero, e esse disco centrado em Z0 de raio R se chama disco de convergência da série. Vamos ver alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo, a nossa sequência que está gerando a série é n fatorial z elevado a e. Bom, agora nessa série, digamos, se z é zero, o que acontece? No centro, essa é uma série de potências centrada em. Se z é zero, então n fatorial z elevado a n vai ser zero. E daí, a série n fatorial z elevado a n vai ser zero. Desculpa, não vai ser zero, não. Porque quando z, isso vai ser o termo constante. Qual é o termo constante? Ou seja, isso vai ser n fatorial z elevado a n vai ser zero se n é 1, 2, 3 e para frente. Mas se n é 0, então vai ser que n fatorial z elevado a n de fato vai ser um termo constante, ou seja, vai ser 0 fatorial. Na verdade, não, esse z elevado a n vai ser 1. E isso é 1. Portanto, nesse caso, a série converge para... Ou seja, no centro, como a gente falou lá em cima, sempre converge para alfa zero, que nesse caso, alfa zero seria 0 fatorial, que é 1. Portanto, em z igual a 0, somatória n fatorial z elevado a n, n de 0 até infinito, seria se z é 0. Portanto, agora, se z é diferente que 0, se z é diferente que 0, vocês podem facilmente ver que a sequência
n fatorial z elevado a n não é limitado. De fato, módulo de n fatorial z elevado a n converge para mais infinito. Ok? Então, se uma sequência não é convergente, preste atenção que nós já estamos fixando z. Se não é convergente para zero, então pelo critério da divergência vai ser que? Divergente. Logo, pelo critério a série diverge. Portanto, qual foram os pontos convergentes? Só foi um centro. E daí? R seria o quê? R seria zero. Ou seja, raio de convergência dessa série é zero. Então, e o disco de convergência seria vazio. Agora vamos para esse exemplo. Somatória de enésima raiz de niz menos 2 elevado a n. A gente estudou essa sequência geradora dessa série lá em cima, não? Que foi no vídeo anterior. Então vamos, em vez disso, pela observação 4.8, vamos estudar série centrada na origem. Então vamos estudar a série centrada em zero e depois de analisar o resultado. A série centrada em zero seria o quê? Seria a série enésima raiz de ni z elevado a n de 0 a infinito. Então, pessoal, aqui vamos precisar usar teste de razão ou teste de raiz para conseguir encontrar o raio de convergência dessas séries. Primeiro vou lembrar esses testes. Então, o teste de razão diz que, vamos supor que temos uma série onde os termos são não negativos. Isso pode ser depois de um certo termo para cima, ó? Por exemplo, n maior ou igual que k. E definimos L como limite de enésima raiz de an, da sequência geradora. Então, se L é menor que 1, a série vai ser convergente. E se a L é maior que 1, a série vai ser divergente. Se L for igual a 1, esse teste não funciona. Desculpa, pessoal, eu me enganei. Aqui não é teste de razão, não. É teste de... O anterior é teste de raiz. E agora é teste de razão. Teste de razão, vamos supor que outra vez temos uma série com termos positivos. Não? De um lugar para frente, os termos não podem ser zero também, porque a gente vai fazer a divisão. Então, vamos definir L como esse limite. Limite de an mais 1 sobre an. Então, se L é menor que 1, a série converge outra vez. E se L é maior que 1, a série diverge. E se L é 1, o teste não funciona. Então, vamos usar esses dois testes para daqui para frente. Então, agora, vamos voltar ao exemplo. Nesse exemplo, vamos dizer, fixe um z em C. Se fixamos um z em C, vamos agora considerar a série de módulos, não? Para que tenhamos uma série de números reais e que também a sequência geradora é não negativa, ou seja, aqui temos ANs que estamos falando nos testes, ok? Agora, neste caso, vou usar
teste de razão, porque temos potência n, então acho que teste de razão vai funcionar. Então, vamos ver o que vai dar. Então, vamos ver limite de enésima raiz de n para infinito. Isso daria aqui limite de enésima raiz de módulo de enésima raiz de, aqui temos n i z elevado a e, certo? Então, isso daria aqui. Isso vai ser igual a limite do... Bom, limite de enésima raiz de módulo de z elevado a n daria módulo de z. Ok? Então, vamos ter, na verdade, enésima raiz de módulo de... Desculpa. Aqui. Módulo de enésima raiz de ni vezes módulo de z. Ok? Agora, isso vai dar quê? Isso outra vez, como eu demonstrei lá em cima, que limite de, no vídeo anterior, na verdade, n de ni, quando n tende ao infinito, deu 1. Agora, se colocamos 2n aqui, também vai dar 1, da mesma forma. Então, esse vai ser igual a quê? Módulo de z. Ok? Então, para que a nossa série seja convergente, nós precisamos... Isso vai ser, de fato, o quê? Esse módulo de z vai ser, de fato, valor L. Que isso vai dar o quê? Isso para que a série converge. Então, para... Então, para que a série converge, precisamos que, pelo teste de raiz, precisamos que o módulo de z seja menor que... e se... Então, se módulo de z é maior que 1, outra vez, o teste da raiz implica que a série vai ser que? Vai ser divergente. Essa série, então, a série inicial não vai ser absolutamente convergente, ok? Portanto, o raio de convergência, dessa série vai ser R igual a 1. Dentro do disco aberto unitário é absolutamente convergente e fora não é absolutamente convergente. Então, isso é o raio de convergência. Mas nossa série inicial era, de fato, da forma z menos 2 elevado a n. Então, em vez de z, só basta colocar z menos 2, ok? Logo, ou portanto, então essa série
centrada em 2 vai ser absolutamente convergente se módulo de z menos 2 é menos 1. Aqui era módulo de z menor que 1, aqui módulo de z menos 2 menor que 1. Ou seja, isso quer dizer que o disco convergência dela é um disco centrado em 2 de raio 1. Olha, raio de convergência dessa série não é diferente que dessa. Os dois têm raio de convergência 1. Só que a diferença vai ser o centro. Isso é centrado em 0, mas isso é centrado em ponto 2. Ok? Agora vamos ao seguinte exemplo. N fatorial, Ni sobre N fatorial, Z menos I elevado a I. Esse exemplo também foi, a sequência geradora dela foi estudado no exemplo anterior, na parte das sequências. Então, para estudar isso, vamos estudar isso direto, sem usar a série centrada em 0. Vamos trabalhar com essa série centrada em I. Vocês vão ver que não vai ser muito diferente que trabalhar com isso ou com outro. Então, vamos trabalhar com essa mesma série e usar, esta vez, vamos usar a teste de razão. Então, vamos agora, fixamos Z outra vez em plano complexo e vamos estudar a convergência da série de fato módulo, certo? Vamos ver se é absolutamente convergente ou não e depois, se é absolutamente convergente, vai ser convergente. E vamos fazer isso usando o teste da razão. Então, de fato, aqui agora, o que vai ser nosso AN? Nosso AN vai ser isso. Se escrevendo, certo? AN vai ser igual a módulo de NI sobre N fatorial Z menos I elevado a I. E isso vai dar quê? Módulo de I é 1. N com N vai ser simplificado, ou seja, vai ser 1 sobre N menos 1 fatorial vezes módulo de Z menos I elevado a N menos, ou melhor, vamos escrever módulo de Z menos I elevado a N menos 1. Desculpa, não é N menos 1 não, é N. Isso não. Só que o denominador virou N menos 1 porque aqui esse N foi eliminado com N de N fatorial. Então, isso seria Z menos I elevado a N sobre N menos 1 fatorial. Agora, então, vamos escrever o limite a N mais 1 sobre a N vai ser Z menos I elevado a N menos 1 sobre N fatorial sobre Z menos I elevado a N sobre N menos 1 fatorial. Se N menos 1 vai ser cancelado com N menos 1 aqui, então só aqui vamos ter N. E Z menos I elevado a N vai ser simplificada com essa potência aqui. Então vamos só ter aqui Z menos I. Então isso daria aqui limite do módulo de Z menos I sobre N. E esse limite vai ser igual a quê? Vai ser igual a 0, que isso é menor que 1. Então, isso vale para qualquer Z em C, em plano complexo, porque a gente fixou Z em C. Então, vale para qualquer Z em C. Portanto, o raio de convergência vai ser o quê? Logo, o raio da... Então, a série é absolutamente convergente em todo o plano. Então, o raio de convergência da série vai ser o quê? A nossa série era aqui. Então, pelo teste da razão, a série é absolutamente convergente em todo o plano complexo. E o raio da convergência dela é que infinito. Ok? Então, terminamos os exemplos.
Então, baseado a esses exemplos, nós podemos declarar essa proposição, colocar essa proposição, não? Vamos supor que temos essa série potência dada dessa forma, centrada em Z0, e se trabalhamos com série dos módulos e usamos teste de razão ou teste de raiz, vamos conseguir ter isso. Aqui vamos definir o limite de módulo de alfa n mais 1 sobre alfa n ou o limite de enésima. Ou seja, na verdade isso é teste de razão só usando coeficientes, não estamos usando a parte z. Então, tendo isso, se esses limites existissem, então raio de convergência seria aqui 1 sobre ρ que estamos encontrando aqui. Pessoal, de um lugar para frente nós precisamos que o alfa n seja diferente que zero. Então, R seria 1 sobre ρ. Preste atenção que 1 sobre 0 seria mais infinito e 1 sobre infinito seria 0. Então, a demonstração disso não é nada complicado e só vou escrever a parte de teste de razão e do raiz também vai ser parecido. Olha, pessoal, pelo teste de razão, precisamos que, para que essa série dos módulos seja convergente, precisamos ter, esse limite tem que ser menor que 1. Alfa n mais 1, z menos z0 elevado a n mais 1 sobre alfa n, z menos z0 elevado a n. Só que aqui, isso vai ser simplificado com isso, e vamos ter, e já sabemos que o limite do alfa n mais 1 sobre alfa n daqui, essa parte daria ρ. Então, isso seria ρ módulo de z menos z0 tem que ser menor que 1. Ou seja, vou escrever com cores. ρ módulo de z menos z0 tem que ser menor que 1. E isso vale se e somente se módulo de z menos z0 seja menor que 1 sobre ρ. É o que a gente está definindo R. Aqui vai dar raio de convergência, ok? Então, para o outro também da mesma forma. Portanto, se encontramos cada um desses, então raio de convergência seria 1 sobre ρ, desde que esses limites existissem. Tem outra afirmação mais forte ainda, que podem ver no apêndice do livro do Márcio. Eu não vou colocar aqui, não. Então, por exemplo, bom, agora voltando aos exemplos que a gente já resolveu, a gente pode fazer ainda de uma forma mais simples. Nesse caso, limite do alfa n mais 1 sobre alfa n seria o quê? N mais 1 fatorial sobre n fatorial. E esse limite daria o quê? Esse n fatorial com isso vai ser o limite do n mais 1, que isso seria infinito. Portanto, isso seria o quê? Ρ. E daí, R igual a ρ seria o quê? R igual a 1 sobre ρ, que seria 1 sobre infinito, que seria 0. E nesse exemplo, ρ seria o limite de, vamos usar teste de razão, enésima raiz de módulo de enésima raiz de n. E isso seria o limite de 2n raiz 2n de n. Bom, se aplicamos o módulo, então isso seria n, que isso seria 1. Portanto, r seria 1 sobre ρ, que seria aqui, de fato, 1 sobre 1, que daria 1. É o que a gente encontrou. E, por fim, nesse exemplo, o ρ seria o limite de módulo de alfa n mais 1 sobre alfa n, que seria n mais 1 e temos módulo aqui, sobre n mais 1 fatorial sobre n e sobre n fatorial, que isso daria aqui S com S, S com
I com I, então seria... Então, N fatorial, outra vez, com esse fatorial aqui, I com I, mesmo que sabemos que módulo de I é 1, então isso seria limite do... esse N mais 1 com esse N mais 1 também vai ser cancelado. Então seria 1 sobre N, que isso daria 0. Ou é 0, então R seria 1 sobre 0, que daria infinito. É o que a gente encontrou aqui. Bom, então dessa forma podemos usar essa proposição. Como eu disse, sobre se temos o disco de convergência, não podemos falar nada sobre circunferência ou sobre o bordo. Não podemos declarar se é convergente ou não. Por isso vamos ver esse exemplo. Nesse exemplo, na verdade, temos alfa n igual a 1 sobre n. E se calculamos limite de módulo de alfa n mais 1 sobre alfa n, isso vai dar aqui limite de 1 sobre n mais 1 sobre 1 sobre n. Que isso daria 1. Esse limite daria 1. E daí, R seria 1 sobre ρ, que seria 1. Ou seja, vamos ter o raio de convergência é 1 e vamos ter disco de convergência centrado em 0 de raio 1. Agora vamos ver o que acontece sobre o bordo, ou seja, sobre a circunferência centrada em 0 e de raio 1. Nesse caso, sabemos que 1 pertence ao bordo e a série 1 sobre n é a série harmônica, que a gente sabe, isso é diverte. E também sabemos que z igual a menos 1 também pertence ao bordo. E se escrevemos série nesse ponto, seria série de menos 1 elevado a n sobre n. Que isso, usando o teste das séries alternadas, a gente deduz que essa série é convergente. Portanto, nesse exemplo, vimos uma série que tem pontos sobre o bordo do disco de convergência, que nesse ponto a série é convergente, e tem pontos que não é convergente. Então, não podemos declarar nada sobre o bordo. Enfim, para esse vídeo, vamos terminar com essa proposição. Vamos supor que temos duas séries de potências centradas no mesmo ponto. Então, isso é importante. Z e 0 não podem ter centros diferentes. Que são de raio de convergência de R1 e R2. Então, se multiplicamos todos os termos, digamos, do perímetro por uma constante C, então o raio de convergência não vai mudar nada. Mantém o raio de convergência e também para qualquer Z no disco de convergência, somatória de C alfa n Z menos Z0 elevado a n daria C vezes a somatória. Então, só multiplicar por limite. E se somamos as séries, então raio de convergência vai ser o mínimo de raio de convergências. E a soma das séries também seria... limite das somas também seria a soma dos limites das séries. E por fim, sobre o produto também, se a gente define gama n dessa forma, da mesma forma que eu já tinha dito em outra proposição para a operação das séries, né? Que foi nos 2 vídeos anteriores. Então, gama n seria alfa 0 beta n, alfa 1 beta n menos 1 até alfa n beta 0. Então, vamos ter a série gama n z menos z0 elevado a n, centrada em z0, só que os coeficientes agora são gama n. Então, dessa forma, essa série também vai ter o raio de convergência do mínimo dos raios convergentes que vimos aqui e converge para produto das séries, ok? E a demonstração também vai ser usando a proposição que já tinha dado antes para operações das séries. Então, dessa forma, fechamos esse vídeo e
Até a próxima.